Para fechar o vídeo, informação importante: antes de contratar Enzo Dias por empréstimo no River Plate e de assinar um pré-contrato com o Wendel do Porto, São Paulo teve tratativas com o Olympiacos por Ramon, lateral esquerdo formado na base do Flamengo, vendido por Evangelos Marinax, esteve também no Espanhol e disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Cuiabá. Bom jogador, de muita força física, também qualidade no apoio. São Paulo trabalhou em algumas frentes em relação à lateral esquerda. E o Ramon foi uma das alternativas. Aí a curiosidade de que era uma negociação com Evangelos Marinax, com quem o São Paulo tem tratativas para uma sociedade nas categorias de base, história que eu já havia contado para vocês com detalhes. O negócio com o Ramon foi descartado na medida em que o Enzo Dias está fechado, já tem até data para apresentação no São Paulo, está passando por exames médicos para assinar o contrato de empréstimo por uma temporada, jogador de 29 anos de idade, que vem do River Plate, além do Wendel, que assinou um pré-contrato com o São Paulo na última segunda-feira. O tricolor, com dois laterais, abre mão da contratação do Ramon, que seria o mais caro desses todos, até por ter um valor de mercado maior, custaria no mínimo 3 ou 4 milhões de euros. A última sobre o tricolor, informação exclusiva: o São Paulo já tem sua programação de lançamento das novas camisas. Camisa número 1 será anunciada em fevereiro, camisa número 2 será anunciada em abril, enquanto a camisa 3 ficará para julho. Para falar sobre São Paulo Futebol Clube, nesta quarta-feira, reapresentação, ou melhor, a apresentação do elenco para a próxima temporada, para essa temporada de 2025. Os jogadores vão se encontrar no CT da Barra Funda nesta quarta-feira, vão se reunir, já fizeram todos os testes físicos e aí a tendência é ficar ali, vão todo mundo se organizar e tudo, tal, e aí, como que foi, as férias, foi pra onde, tal, trocar aquela ideia e partiu Orlando, partiu Estados Unidos para fazer a sua pré-temporada, né? O São Paulo vai treinar no CT lá do Inter Miami e vai fazer os amistosos na FC Series contra o Cruzeiro no dia 15 e no dia 19 contra o Flamengo, para fechar a sua pré-temporada e começar de fato a levar a sério o Campeonato Paulista e as demais competições ali que o São Paulo quer levar a sério este ano. Tem Brasileirão para ficar no G6 pelo menos novamente, tem Copa do Brasil e Libertadores, que o São Paulo quer pelo menos uma das Copas, e no Campeonato Paulista o São Paulo almeja uma final e, claro, busca, acredita, confia fielmente de que vai conseguir o título paulista. Bora trazer algumas informações, começando pelo Ferrarese, informação do Jorge Nicola. Eu fui olhar, né, para ver de onde saiu e tal, e eu vi que o Nicola acabou falando. Depois teve outros jornalistas falando, mas o primeiro, de fato, a citar essa situação foi o Nicola, então a gente tem que dar os créditos para o Nicola nessa. O Ferrarese, ele recebeu uma sondagem do Inter Miami, o Inter Miami que é o time do Lionel Messi, que queria saber mais informações sobre o Ferrarese e tudo. O São Paulo confirma a sondagem, mas não confirma que é uma proposta. O que a gente foi fazer? Vamos conversar com a parte do jogador, com o staff, para entender um pouquinho melhor também dessa visão. E aí o São Paulo nega que recebeu alguma coisa, que foi só sondagem. Já o staff do atleta diz que logo vai chegar uma proposta, que o Inter Miami está disposto a um empréstimo com obrigação de compra, com algumas metas batidas. Tentei entrar em mais detalhes em relação a valores e tudo, mas isso não falaram ainda, até porque vai ter a negociação com o São Paulo. Mas posso garantir para vocês que o staff quer muito fazer negócio. O staff quer tirar o Ferrarese do São Paulo, até porque, no entendimento deles, está bem claro que o Ferrarese é a quinta opção da zaga. Tem o Arboleda, o Alan Franco, o Sabino, o André-Sold e depois o Ferrarese. Então o staff do jogador não vai medir esforços para de fato tirar o Ferrarese do São Paulo nesta janela de transferências. Depois de muitas sondagens, o Inter Miami é o que mais se dispõe a de fato fazer uma proposta oficial, e no que depender do staff do Ferrarese, ele deve ser negociado. São Paulo e Inter Miami devem conversar nos próximos dias, inclusive, segundo o staff, isso aí não veio do clube, o staff acredita que uma ida para os Estados Unidos pode facilitar ali as tratativas e as partes entrarem em um acordo, porque o São Paulo vai estar no CT do Inter Miami, então as partes já podem conversar nesse sentido. Então São Paulo e Inter Miami devem abrir conversas nos próximos dias para a negociação do Ferrarese. Por enquanto, o Ferrarese vai se reapresentar nesta quarta-feira, vai seguir viagem para os Estados Unidos,
vai fazer parte do grupo. É bem provável que ele esteja naquela relação de 10 a 12 atletas que vão retornar no dia 17 para começar na segunda rodada do Campeonato Paulista. Lembrando que a primeira rodada do São Paulo conseguiu o adiamento com a Federação Paulista, então vai estrear na segunda. O Ferrarese tem grandes chances de retornar nesse elenco, acredito até eu. Se a gente for falar ali, acho que pode ser algo e Ferrarese e Igão podendo retornar para fazer aí a estreia no Paulista. Por enquanto, o Ferrarese continua e vai fazer parte da pré-temporada, mas as conversas devem ser abertas nos próximos dias para o Ferrarese, quem sabe se transferir para o Inter Miami. E aí vamos acompanhar aí as negociações, mas garanto para vocês que o staff quer muito tirar o Ferrarese do São Paulo. Para a gente continuar, vocês vão lembrar que eu trouxe com exclusividade há algumas semanas, eu não vou lembrar o dia, de que o Ceará tinha feito uma sondagem em relação ao Eric, que o Sport também estava interessado e que o Vitória também estava interessado. Pois bem, na noite desta terça-feira, o GE trouxe a informação de que 5 equipes do futebol brasileiro da Série A fizeram sondagens para saber mais detalhes da situação do Eric, e naquela época eu trouxe, o Eric, ele deve continuar, ele tem sondagens, mas ele deve continuar, e o GE também trouxe a apuração deles de que, de fato, mesmo com essas 5 sondagens e até algumas equipes que ofertaram comprar os direitos do jogador, e acredito eu, pelo que eu pude entender, quem queria comprar os direitos do Eric é o Red Bull Bragantino. Então são essas 4 das 5 equipes que queriam o Eric, eu sei de 4, que é o Sport, o Ceará, o Vitória e o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino estava disposto até a fazer a compra do jogador, mas o São Paulo entende que é um jogador que vai fazer parte dos planos. O Zubeldia gosta dele, por mais que não tenha dado tantas oportunidades em 24, existe um entendimento de que foi o primeiro ano dele jogando num grande clube de massa aqui no eixo, então que 2025 ele deve ter mais oportunidades e quem sabe ter até um protagonismo maior. Então o Eric continua no São Paulo mesmo bem valorizado no mercado. O São Paulo acredita muito no potencial desse jogador, tá? Pra gente continuar, logo após o São Paulo fechar essas questões de mercado, o São Paulo deve definir aí a situação do Enzo Dias, que vai ser anunciado, quer definir o Wendel, se vai conseguir a liberação para janeiro, tá um pouco difícil. Agora, no que eu pude apurar, acho que o Wendel vai ficar mesmo pro meio do ano, mas ainda é algo que está sendo trabalhado e conversado, podem ter reviravoltas. E depois o São Paulo quer resolver essa questão do Natanael, se vai ficar com o Moreira e Igor Vinícius mesmo, se vai tentar alguma coisa maior com o Natanael. O Luan era para ser envolvido, o Luan não quis, então aí agora tá meio que travada essa situação. Depois, resolvendo tudo isso, o São Paulo vai começar também a definir algumas saídas do seu elenco, Mendes, Orejuela, que a gente já tinha comentado num vídeo anterior. E aí depois o São Paulo vai querer fechar as renovações de Rafael, Alan Franco e Igor Vinícius. O São Paulo entende que os 3 devem ter uma facilidade na negociação de renovação, porque são 3 atletas que o São Paulo tem uma boa relação. Com o Rafael, tá tudo fechado há um bom tempo, tá? O São Paulo só deu uma adiada para resolver outras questões, mas o contrato do Rafael tá só para assinar, sabe? É só o São Paulo chegar e falar: Rafael, vamos assinar agora? O Rafael vai falar: boa, vambora, manda o documento, vambora, vamos assinar. Então o Rafael tá muito bem estabelecido. Com o Alan Franco também acho que tá um caminho bem andado, pelo que eu pude até conversar com o staff do Alan Franco. Acho que não vai ter dificuldades de fato por uma renovação contratual do Alan Franco. Agora o Igor Vinícius eu já não vejo, eu vejo com otimismo, tá? Hoje, se eu fosse arriscar, falaria que o Igor iria renovar, mas acho que não vai ser dos mais fáceis em comparação a Rafael e Alan Franco, porque o Igor Vinícius ele tem já mercado, ele tem outras equipes que sondaram a situação dele, principalmente equipes do exterior, e é uma vontade do atleta de ir para o exterior, apesar dele também priorizar a permanência do São Paulo. Então o Igor Vinícius eu não posso falar que é tão avançado assim como os outros, mas existe um interesse mútuo de fazer essa renovação e tudo vai depender das negociações. Mas o São Paulo deve ali, pro finalzinho de janeiro, o São Paulo já deve começar a tratar isso como prioridade, fechar a renovação ou tentar fechar a renovação dos 3 jogadores. Preciso falar agora sobre a chance de o São Paulo tomar um chapéu de um time da Série A, no caso o Atlético Mineiro, por Natanael. São Paulo busca um lateral direito desde que tomou a decisão de não renovar o contrato com o Rafinha.
E o lateral de 23 anos do Curitiba passou a ser a bola da vez. Até porque o Natanael gostou da proposta feita pelo São Paulo e está batalhando nos bastidores para conseguir sua liberação no Curitiba. O contrato do Natanael com o Coxa termina em dezembro desse ano e ele já anunciou que não renovará, mas depende de um acordo entre o São Paulo e o Curitiba para que o negócio possa ser dado como oficial. Foi nesse interim que o Atlético Mineiro apareceu procurando primeiro o Curitiba, o que animou os dirigentes do Coxa. Hoje posso assegurar que a preferência do Curitiba é de fazer negócio com o Galo em vez de fazer negócio com o Tricolor. Resta saber se vai haver acordo entre os clubes e mais, se o Natanael vai abrir mão de jogar no São Paulo, para onde ele já demonstrou sua intenção de atuar, para defender o Clube Atlético Mineiro. Só para completar o noticiário do São Paulo, para tentar convencer o Curitiba a fazer negócio, o Tricolor chegou a oferecer alguns jogadores, entre eles o volante Luan, que disputou a última temporada pelo Vitória. Só para arrematar ainda sobre o São Paulo, César Luiz Melo trouxe a informação de que Egson Mendes rescindiu seu contrato com o São Paulo. Não é oficial ainda, existem negociações, essa é a ideia do São Paulo, mas o martelo não foi batido até esse momento.